Boa noite, minha gente. Eu sou o CV Padilha. Eu queria passar uma mensagem para os senhores, no caso aqui, sobre as periodontopatias. As periodontopatias, ou seja, são as doenças da gengiva. Essas periodontopatias têm muita importância por causa do problema de saúde, aparência, autoestima da pessoa. Também prejudica a mastigação e até a absorção dos alimentos, dos nutrientes. Nós temos, no caso, uma coisa que mais prejudica nas periodontopatias são as placas, a placa bacteriana, formadora de gengivite, periodontite. E existem os especialistas para cuidar deste assunto. São os periodontistas, dentista especializado em doenças da gengiva. Ele é o especialista e vai orientar o paciente da melhor maneira possível e procurar dar o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento dessas doenças. Quando nós temos um caso mais sério, nós indicamos para o periodontista, para ele poder tratar e resolver o problema. A placa bacteriana é danada para provocar esses problemas. É formada naturalmente pelos micro-organismos e durante a alimentação pode ficar uma camada dessa placa bacteriana sobre os dentes e isso vai provocar periodontite, vai provocar inflamação nas gengivas. Por exemplo, também essa parte de alimentação, a pessoa que consome muito açúcar, alimentos doces, bebidas ácidas, as balas, ou seja, os bombons, pastilhas e chicletes, também deve demorar no máximo uns 10 minutos aproximadamente, para não ficar muito tempo com aquele doce na boca, que é o que forma a placa bacteriana, porque os micro-organismos vão transformar aqueles açúcares em ácidos que vão corroer o dente, provocando as cáries. Na gengivite nós vamos ter o quê? Sangramento e inflamação gengival, que vai provocar o quê? Mau hálito, e vai chegar até a dar mobilidade nos dentes, vai deixar as gengivas avermelhadas, afastadas dos dentes, e o pior de tudo isso é que o paciente não sente, porque é indolor. Então, se tivesse doendo, ele correria logo para o dentista para tratar do problema. Mas como é indolor, ele vai levando e aquilo vai complicando cada vez mais o problema das periodontopatias, ou seja, das doenças ao redor da gengiva, das doenças das gengivais. Também outra coisa que forma isso é o tártaro, ou cálculo gengival, como queira chamar. Aquilo dá uma destruição das fibras gengivais e a pessoa não sente, vai devagar aquilo. Se não tirar, vai dando uma destruição na gengiva e no osso, no tecido de sustentação dos dentes, na estrutura óssea, na apófise alveolar, no caso, quando está segurando a arcada os dentes da arcada dentária. Na periodontite, nós vamos notar o quê? Uma infiltração, uma inflamação, melhor dizendo, inflamação persistente. Nós vamos notar uma reabsorção óssea, ou seja, o osso vai diminuindo.
vai afastando, o dente vai perdendo o suporte de sustentação dele dentro do alvéolo. Nós vamos encontrar também as bolsas periodontais. O pus, por isso é que o pessoal chama de piorreia, que tem caso que fica já faz secreção purulenta, então o pessoal chama de piorreia. É conhecido por isso. O mau hálito, ou seja, chega a dar bafo de onça. Aí fica danada a coisa, viu? Fica difícil. O problema disso tudo é que não dói. O paciente não sente dor. Aí não incomoda, ele também não se interessa em ajeitar, fica para depois, fica para amanhã. E nesse amanhã nunca chega. Aí vai indo e a destruição vai aumentando aos poucos, sem doer. Tem também um caso de o paciente que fuma, o fumante. Ele fumando não dá tanto sangramento na gengiva como uma pessoa que não fuma, que a gente nota mais a inflamação daquele sangramento. Mas não quer dizer por isso que o cigarro conserve, não. Ele vai se acabando, o tecido de sustentação do dente, sem o paciente sentir, sem mostrar o problema. Fica escondendo, mascarando o problema. Isso pode provocar osteoporose, pode dar doença cardíaca, esses problemas periodontais, pode provocar até diabetes, doenças respiratórias, nascimento de crianças prematuras e de baixo peso em grávidas, que acontece muitas vezes de dar aquela inflamação gengival, que acontece mesmo durante a gestação. Mas temos que tomar cuidado com a profilaxia, a limpeza, a higienização. E para isso, nós orientamos os clientes e usamos, inclusive, até os evidenciadores da placa bacteriana. E também, quando for escovar os dentes, procurar uma escova de cabeça pequena. Não seja aquela travanca muito grande que atrapalha, tão complicada essas escovas, que atrapalham até a limpeza dos dentes, não deixa limpar direito. E também deve escovar a língua, o cliente também tem que escovar a língua, que também forma as placas microbianas, ajuda a formar. A língua suja tem que, depois de escovar os dentes, escovar também a língua. Com a própria escova dental. Usa-se também para fazer essa limpeza, depois da escovação, da higienização, o fio dental. Pode ser o fio dental ou fita dental. A fita dental vem com umas fibras e ela é mais larga para limpar entre um dente e outro, mas eles põem substâncias para ficar melhor, menta, outras coisas para ficar mais cheiroso o fio, sei lá, ficar mais agradável para o paciente. Mas isso pode ficar desfiando, soltando aqueles fios que ficam perturbando na hora que tira a fita dental. Ainda mais se tiver excesso na restauração, restaurações com excesso, não está certinho com a cavidade, em blocos metálicos, chamado restaurações metálicas fundidas, RMF, ou mesmo restaurações feitas com resina composta, que não estejam bem adaptadas, estejam com uma saliência no limite, isso vai desfiando e vai perturbando e inflamando a gengiva também, se deixar ali. Então usa-se o fio dental quando é muito apertado os dentes, muito juntos, uma atresia muito grande, usa-se o fio dental. O fio dental também, para facilitar a limpeza. Não tem nada disso, é só o fio mesmo normal, sem nada. Tem naturalmente as pastas, a pasta dental, que tem, para ajudar na limpeza, na higienização. Tem uma com antitártaro, à base de pirofosfato. Tem outras próprias para antiplaca, para que essa placa microbiana que se forma sobre a superfície dos dentes,
à base de triclosan, contra gengivite, quando já está começando a dar inflamação, a inflamar. E tem umas com ação global para as pessoas de mais idade, que é uma série de componentes para facilitar a limpeza dos dentes. Nós temos depois disso que usar os enxaguatórios bucais, ou seja, lavar depois de feita a escovagem dos dentes, lavar com certos líquidos que nós compramos no comércio, é chamado, vamos dizer, Periogard, Plax, também é um nome comercial, à base de gluconato de clorexidina. Tem outros que têm os óleos essenciais, fazendo parte da composição da fórmula, é o Listerine, conhecido como Listerine, também é bom para fazer o enxaguatório bucal. Tem outros que possuem flúor na composição para ajudar também na limpeza dos dentes. E temos até o Cepacol, é outro nome também comercial que nós encontramos no comércio, à base de cloreto de cetilpiridínio. Esse também serve para fazer a limpeza, depois de escovar os dentes, fazer o bochecho, o enxaguatório bucal. Moral da história, nós temos que tomar cuidado com a higienização, depois dos alimentos, depois de almoçar, de jantar, e passar o fio, nem que seja uma vez por dia, principalmente à noite, antes de dormir, limpa com fio dental. Também não vá pegar um fio dental pequenino, de 5 centímetros, bem curtinho. Tem que ser um fio maior, que você possa enrolar nos dedos, com jeito, passa entre os dentes com cuidado, para não ferir a gengiva, não machucar, e puxa dos lados, conforme eu gosto de dizer, para não forçar levantando toda hora. Limpa, passa, e vai até um pouco abaixo da gengiva o fio dental, para limpar no suco gengival. Era isso, minha gente, que eu queria falar com vocês. Vamos ver se eu fiz direito aqui a gravação, quero dar uma olhadinha também. Uma boa noite.